organizadora permanente, composta por docentes, alunos e alunas que trabalharam cooperativamente durante todo o ano a fim de organizar e possibilitar o sucesso deste evento. Apesar das várias surpresas e percalços e de ajustes necessários na programação, sentimos que a nova Semana Acadêmica de Letras chega ao fim tendo atingido seu objetivo: possibilitar discussões sobre a língua, linguagem e literatura entre alunas e alunos de graduação em letras dos cursos presenciais e à distância, dos alunos e alunas dos programas de pós-graduação, das professoras e dos professores. A Semana de Letras deseja proporcionar um ambiente capaz de propor novos, outros caminhos, multiplicando-os, desdobrando-os entre conferências, palestras, mesas redondas, grupos temáticos, mini-cursos, oficinas, exposição de banners e atividades culturais. Agradecemos a todas as pessoas que participaram da comissão organizadora por seu esforço e dedicação em alcançar o objetivo proposto pelo evento. Em especial, gostaríamos de agradecer à professora Silvana de Gaspari por seu imensurável comprometimento em fazer deste evento o melhor possível, desatando nós, tecendo laços, juntando os fios soltos e articulando, enfim, todas as peças que fazem parte da complexa engrenagem que movimenta a Semana Acadêmica de Letras. A grande razão de ser deste evento são os estudantes de letras. Tudo que nele se faz é pensado com o intuito de proporcionar um espaço de descobertas, de trocas e de aprendizagens que estão de acordo com a proposta das atividades acadêmicas, científico-culturais necessárias para a complementação da formação desses, mas que vão muito além de meros créditos concedidos. Nesse sentido, é importante destacar, além da participação ativa dos e das estudantes nas diversas atividades oferecidas, o engajamento de um grupo de alunas e alunos que garantiram o êxito do evento. Durante os últimos 5 dias, pudemos sentir o engajamento de uma grande equipe de monitoras e monitores, advindos do Departamento de Língua e Literaturas Vernáculas, do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras e do Departamento de Libras. Essa equipe, coordenada por 2 incansáveis líderes, trabalhou da melhor forma possível para que cada uma das atividades realizadas pudesse efetivamente acontecer. Com profissionalismo e seriedade, mostrou que ser monitor é muito mais que vestir uma camiseta. Agradecemos imensamente sua participação e seu empenho. A semana sempre foi e será construída de modo plural, feita a muitas mãos. Agradecemos o apoio da direção do Centro de Comunicação e Expressão, ao Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras e ao Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, além dos docentes e servidores do Departamento de Artes e Libras envolvidos, e a todas e todos que participaram dessa construção. Para finalizar, gostaríamos de anunciar os banners que, avaliados pela Comissão Científica, receberam a menção honrosa. Tendo em consideração as avaliações realizadas, nos é grato informar 3 trabalhos que se destacaram nessa modalidade. O primeiro deles, a tradução de português para Sign Writing, experiências de um tradutor inexperiente. O autor é Varley Martins dos Santos e o professor responsável, João Paulo Montesano. O segundo banner é Geração Mal do Século, reverberações de Edgar Allan Poe e Álvares de Azevedo no ensino. As autoras Marina Siqueira Drey e Eduardo da Silva, e a professora responsável é Isabel de Oliveira e Silva Monguinho. O terceiro banner é Índice Literário e Factual, o acervo Jorge Amado. As autoras são Marina Siqueira Drey e Crislaine Chetz. A professora responsável é Tânia Regina Oliveira Ramos. Convidamos agora o professor doutor Gildo Christophe para compor a mesa e proferir a conferência de encerramento intitulada As Tendências e Desafios da Educação Superior Brasileira. Gildo Christophe é professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou como pró-reitor de graduação, coordenador de pós-graduação e diretor do Centro de Comunicação e Expressão.
Foi diretor de Estatística e Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e diretor de Educação Básica da CAPES. É autor, entre outros, do livro Universidade em Foco, Reflexões sobre a Educação Superior, e coautor dos livros Avaliação Participativa, Perspectiva e Debates, Trajetória da Mulher na Educação Brasileira, Trajetória da Mulher na Educação Superior, Educação Superior Brasileira, 1991-2004, e Universidade Desconstruída, assim como os diversos títulos sobre avaliação, entre muitos outros. Tem participado também como autor de inúmeros capítulos de livros no Brasil e no exterior sobre literatura, avaliação e políticas públicas para a educação superior. Foi um dos fundadores da revista Ilha do Desterro, criada na USP em 1979. Foi também um dos fundadores, em 1996, da revista Avaliação, sendo até hoje o seu editor adjunto. Atualmente, é diretor de políticas do programa da graduação do Ministério da Educação. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma satisfação estar de volta nesse auditório, nesse curso, esse auditório que eu ajudei a construir, eu estava olhando lá, escovado, que eu ajudei a decidir fazer parte daquela frente, a agora diretora. E eu estava me perguntando, quando estava sentado aí, será que um dos aparelhos de ar-condicionado está sempre desligado? Porque quando nós instalamos, o engenheiro garantiu que se a gente colocasse tantos, um deles ia ficar sempre desligado, que ia ser frio demais. Mas o pessoal técnico da universidade disse, não, tem que ter um a mais. E eu acho que o engenheiro estava certo. Pelo menos nos primeiros tempos eu estava certo, sempre ficava frio demais. Agora eu estou vendo que a porta de fato está aberta. Porque ele dizia, vocês vão sempre deixar a porta aberta porque vai ficar frio demais. Mas é uma grande satisfação estar aqui na minha alma mater, onde eu fiquei tantos anos na minha vida. E agradeço muito o convite para estar aqui com vocês e compartilhar algumas das ideias sobre a educação superior. Quando fui convidado, perguntei o que seria de interesse, até porque eu não ia falar especificamente nem de língua nem de literatura, até porque já me evadi bastante dessa questão nos últimos anos, porque me envolvi demais com a questão de política educacional. Então, me disseram, falem sobre política educacional. Então, eu vou abordar essa questão. Vocês podem ver aí que nós temos um sinal de proibido e um totem, que se eu fosse dar um subtítulo para minha fala, eu diria que é do tabu ao totem. O que nós estamos vendo nos últimos anos no Brasil na área de educação, especialmente no tocante à questão da inclusão e a questão da qualidade, que são dois grandes desafios da educação. Nos anos 90, quando criamos a revista Avaliação, a gente apanhava, levava pedrada quando falava em avaliação. Hoje está incorporado, é muito difícil. É mais fácil hoje falar a favor do que contra. E a mesma coisa está acontecendo com a inclusão. A inclusão é sempre associada à piora da qualidade. Vai piorar a qualidade. E o que nós observamos hoje é que nós temos um quadro bastante distinto. E é sobre essas questões que eu gostaria de falar. E eu gostaria de começar fazendo referência à Conferência Mundial da Educação Superior, que é o MES. Nós tivemos duas grandes conferências nos últimos 20 anos. A última foi em 2009. E o documento final da conferência de 2009 tem 5 partes. A primeira trata da questão da responsabilidade social da educação superior, a
ideia de que a educação superior é um bem público, mesmo se estiver no setor privado, ela é um bem público, é fundamental. A segunda parte trata da questão do acesso e da equidade e da qualidade da educação superior. O terceiro, que é o grande enfoque hoje, que é a questão da internacionalização das universidades, a questão da regionalização, das cooperações regionais e da mundialização. E o último, perdão, tem 6 partes, achei que eram 5. A quinta, que trata da ideia especialmente da inovação e sua associação à aprendizagem. Essas são as 5, que são resumidas numa coisa chamada Call for Action, chamamento à ação. Então, em que os países signatários, o Brasil é um país signatário dessas conferências da Unesco, fazem um chamamento à ação. E se a gente for resumir, nós temos mais ou menos 15 questões que são chamadas, os países são chamados à ação desses tópicos. Eu não vou abordar todos eles, porque senão vocês vão morrer de cansaço. Mas então eu vou abordar alguns com mais ênfase. Mas rapidamente aqui, primeiro chamamento: os países devem manter e, se possível, aumentar a aplicação de recursos em educação superior para apoiar a qualidade, a equidade e a diversificação. 2. Devem estabelecer e fortalecer sistemas de garantia de qualidade, ampliar a formação de docentes, garantir a igualdade de acesso a grupos historicamente subrepresentados, apoiar o aumento da cooperação regional. Aqui a palavra regional se refere às regiões como a região sul-americana, latino-americana, ibero-americana. Tratar de buscar a equidade e a qualidade mediante criação de vias de acesso mais flexíveis, ou seja, que não seja dentro daquele sistema cartorial burocrático único, né, que a gente costuma observar. Aqueles que fizeram com que, por exemplo, o Xuxa, aquele vencedor da medalha olímpica, fosse reprovado em natação na USP. Poucas pessoas sabem disso, mas ele foi reprovado em natação. Ele podia dar aula de natação para todo mundo na educação física. Ele foi reprovado, evidentemente, por frequência insuficiente. Mas é que o sistema não permitia o aproveitamento desses créditos. Aumentar a atratividade das carreiras acadêmicas, garantindo o respeito aos direitos e às condições de trabalho dos docentes, garantir a participação dos estudantes, lutar contra as fábricas de diplomas, apoiar uma maior integração das TIC, das tecnologias de informação e comunicação, evitar a fuga de cérebros. Eu escolhi só esses 11 aqui. Eu vou falar sobre alguns mais. O que eu quero dizer é que o que está por trás de todo esse conjunto é uma visão do que a educação superior deve ser. A ideia de que a educação superior é estratégica. E quando a gente diz estratégica, a gente diz que ela está associada a uma imagem de futuro para o país e para os países, que o Brasil, repito, é um signatário dessas conferências. O que é essa imagem de futuro? A ideia de que a nação deve ter a sua soberania consolidada, ela deve ser dona do seu destino. Para ser dona do seu destino, ela tem que ser avançada na ciência, na tecnologia, nas artes. Senão não vai ser soberana nunca. Ela tem que ser democrática. E democrática quer dizer a serviço de todos, não só de grupos privilegiados. Ela tem que ser inclusiva. No âmbito da educação superior, isso significa que nós temos que trabalhar com sistemas que permitam que todos os que buscam educação superior devem, em princípio, ter oportunidade. Isso não exclui. Em princípio, você tem que trabalhar para isso. E nós trabalhamos por sociedades emancipadas, ou seja,
uma sociedade onde os indivíduos e os grupos sociais, pela educação que recebem, deixem de ser eternamente dependentes do Estado, mas que possam gerar as suas próprias oportunidades na vida. Isso quer dizer se emancipar. Então, essa visão de futuro está expressa nos nossos 2 últimos planos nacionais de educação. E é com ela que nós temos trabalhado nos últimos 12 anos. A primeira questão, o primeiro chamamento: manter e aumentar a aplicação de recursos em educação superior. Como é que nós estamos? Então, o que eu estou fazendo aqui, olhando para ver como é que nós estamos. Aliás, a minha ideia, inclusive, é um pouquinho maior. Eu quero fazer uma coisa, já estou em contato com alguns colegas de outros países, para que eles façam o mesmo. Então, para ver o que nós efetivamente avançamos na América Latina, especialmente, e na Iberoamérica. Aqui que vocês tenham uma ideia do que é o orçamento do Ministério da Educação. Ele vai crescendo todos os anos, não importa o número, mas ele tem crescido significativamente desde 95. Veja, então, é um crescimento impressionante. As universidades federais, idem. Se vocês olham aqui, nós saímos em 2002 de um pouquinho mais de 5 bilhões para quase 35 bi. Quase 35 bi. Se a gente pegar agora aqui também os aposentados, aí supera 40 bilhões. Mas vejam a linha, eu estou chamando a atenção para a linha, para a curva. É uma curva ascendente. E isto associado ao que está previsto na meta 20, é ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB, né? Até o 5º ano de vigência da lei. A lei foi aprovada no passado, e o equivalente a 10% até o fim da década, até 2024. Hoje nós temos 6,4, para chegar até 7 não deve ser tão complicado, a menos que a crise continue, né, se mantendo, mas acredito que não vá. Mas a ideia é de que até 2024 nós tenhamos então investimentos pesados em educação. O segundo chamamento é os sistemas de garantia de qualidade. Pergunta de novo, como estamos? Bom, há 10 anos nós implantamos os sinais. O sinais está implantado, está consolidado. Hoje estamos já fazendo revisões para aperfeiçoamentos. Mas é um sistema que também não caiu do céu. Ele saiu, na verdade, do Plano Nacional de 2001. O Plano Nacional de 2001 previa a criação do Sistema Nacional de Avaliação. E eu também digo aqui que o sistema regulatório com a implantação do EMEC assegura uma presença melhor do Estado, e aqui eu me refiro especialmente ao setor privado. Então, o setor privado que precisa ter uma presença mais forte do Estado. E daí que o INSPAES, que é o novo instituto que está sendo criado, entra em cena, porque ele prevê justamente um controle um pouco melhor do setor privado do que nós temos até aqui. Terceiro, ampliar a formação de docentes. Como é que nós estamos? A formação de docentes com mestrados e doutorados pela CAPES, coordenado pela CAPES, tem sido, eu digo aqui, um dos programas mais bem sucedidos do país. Ele é um programa, a CAPES, vocês sabem que está investindo há décadas. Isso não está associado a um governo ou outro, passou por vários governos. E a CAPES tem sido um êxito permanente. Houve um presidente que até tentou fechar a CAPES e conseguiu fazer isso por 2 dias. Ele teve que voltar atrás. Vocês se lembram dele, né? Tal de Fernando. Mas hoje a CAPES, hoje o país forma mais de 30 mil mestres por ano e mais de 12 mil doutores por ano. E o PNE, Plano Nacional de Educação, projeta mais do que duplicar isso até 2024. Estamos falando em formar mais de 65 mil mestres por ano, né? E cerca de 30 mil doutores.
Quer dizer, é um desafio hercúleo. E a gente tem que se perguntar quem vai fazer esse trabalho. E eu já tendo a dizer que ele vai ser no setor público, né, nas universidades públicas, que são as que têm condições de fazer isso melhor do que qualquer outra. Na educação básica, eu tenho que falar aqui da educação básica, criamos uma política em janeiro de 2009, ela está instituída, pessoalmente eu acho que é uma boa política, ela veio associada ao piso salarial nacional dos professores de educação básica, no dia 16 de julho de 2008, me lembro porque eu ainda lembrei, devia ser 14 de julho, devia ser a queda da Bastilha. 16 de julho. E de fato não foi a queda da Bastilha, porque os 27 estados que fazem os concursos e contratam e os 5 mil e tantos municípios começaram a protestar contra o piso salarial nacional. E então nós temos uma crise sistêmica no país, que é uma crise séria, e por isso certas políticas elas custam a vingar. Mas a ideia, o norte, eu acho que é extremamente importante, e com o novo plano nacional, tenho certeza de que a formação de professores com educação básica vai ser muito importante nos próximos anos. Até porque não dá para fazer um país avançar, né, nas artes, nas ciências, se nós temos professores de física, de química, de português improvisados. Mas só para dar uma ideia do quadro para vocês, cerca da metade dos professores de língua estrangeira são improvisados. A quase totalidade dos professores de física são improvisados. E quando eu digo improvisado, quer dizer, é o professor de física que não se formou em física, é o de matemática que não se formou em matemática. E onde é que esse professor é formado? Nas universidades. Agora, no nosso caso no Brasil, 80% deles são formados no setor privado. Okay? Portanto, tem uma questão, inclusive, de qualidade associada. Agora, se vocês olharem para este quadro aqui, por exemplo, o verde aqui são os doutores. O número percentual de doutores na rede pública saiu de quase 40 para 53. Cresceu. Vocês podem ver que o número de especialistas, que é esse em azul, decresceu. O número de mestres cresceu um pouquinho, mas o de doutores cresceu bastante. Então tem uma qualificação significativa. E também no setor privado, o número de doutores não cresceu tanto, mas cresceu 7 pontos percentuais. E o número de mestres também cresceu. Se a gente olha também para a questão do regime de trabalho, de tempo integral, por exemplo, o regime de tempo integral no setor público é quase completo, não? Então, isso para o setor privado também teve uma importância grande, porque nós temos mais gente trabalhando em regime de tempo integral. E a área que nós mais evoluímos, eu acho, nesses últimos 12 anos, é neste chamamento aqui: garantir a qualidade, a igualdade de acesso aos grupos insuficientemente representados, através de 5 grandes programas. Um deles é o ProUni, Programa Universidade para Todos. O segundo foi o ReUni. O terceiro foi o Programa de Financiamento Estudantil. O quarto, o SISU, Sistema de Seleção Unificado. E o quinto, a Rede dos Institutos Federais de Educação Científica e Tecnológica. O ProUni, para quem não acompanha isso no dia a dia, é bom lembrar que ele é um programa do qual já participaram mais de 1.300.000 estudantes. Quer dizer que a notícia que saiu no jornal essa semana, dizendo que o ProUni estava dando bolsa para mortos, no novo cruzamento que foi feito, foi localizado um morto, e eu constatei, eu tenho a carta comigo, que o morto está vivo, e que se formou em direito, nunca esteve morto. Foi um erro no cruzamento com o Sistema Nacional de Óbitos. Né? Só que a gente nunca vê a retratação disso na televisão. Um dia vai lá a notícia e depois não consegue. Nós mandamos a resposta, mas não veio a resposta. O ReUni, bom, mas quero dizer o seguinte: o ProUni formou
mais de 430 mil jovens carentes nesses anos. 430 mil é muito? É muito. Isso é equivalente a 4 gerações e meia de estudantes formados em todas as universidades federais juntas. A gente só tem a ideia do tamanho quando a gente faz esse tipo de comparação. Nós formamos no país todo em torno de 100 mil pessoas por ano. Então, o ProUni é um programa extremamente bem sucedido, 430 mil jovens carentes que não teriam tido. Eu cometi a asneira, entre aspas, de mandar uma carta para as instituições pedindo depoimentos de ex-prounistas e eu recebi 16 gigabytes de respostas, de depoimentos. Eu parei de contar quando chegou a 16 GB. Por quê? Porque são depoimentos de histórias emocionantes, porque por trás de cada número há uma pessoa que passou pela experiência. É o sujeito lá do interior do Ceará que teve a oportunidade, né, de se formar em medicina, ou em direito, ou se formar professor, e que quer contar a sua história. Então são experiências maravilhosas. O REUNI, do qual nós participamos na Universidade Federal, mas a grande virtude do REUNI foi a interiorização das universidades. Quando eu era pró-reitor aqui, sempre me incomodava a ideia de que nós tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina, que na prática era a Universidade Federal de Florianópolis. Por isso gostei muito da experiência de criar a Universidade Federal da Fronteira Sul. 50 anos depois, né, da nossa universidade que ter sido criada. Isso é extremamente gratificante. Então hoje os campos de curitibanos, aqui a Laguna, né? Ou é Araranguá, eu não me lembro mais. É Araranguá, né? Laguna é da Unesco. Blumenau agora, Joinville. Então, o que aconteceu aqui aconteceu no país todo. Não? Esse é o REUNI. Então foi um grande programa de interiorização que criou mais de 150 novos campi das universidades federais. O terceiro programa é o FIES. O FIES é um programa de financiamento estudantil. Ele que está na mídia agora todos os dias. Né? Outro dia eu participei de 4 horas de audiência pública na Câmara dos Deputados, porque todo mundo detona o FIES, né? Hoje. Eu só vou dar uns números para vocês do FIES. Agressivo programa de financiamento com juros de 3,4% ao ano. Não é ao mês, ao ano. Juros altamente simbólicos. Né? E com gratuidade para quem quer fazer licenciatura e estudar medicina. Não precisa pagar de volta desde que trabalhe na rede pública depois, quando se formar. E o SISU, Sistema de Seleção Unificada, do qual só 3 universidades não participaram até o ano passado. Uma foi a nossa, a outra é o FOPA e a outra é a UNIR. A UNIR de Rondônia, o FOPA Santarém, no Pará. A UFOPA, preciso que se diga, usa o Enem como processo de seleção, só não está no SISU. E a UNIR nunca se interessou. E a nossa vai participar agora do segundo semestre pela primeira vez. Então, essa é a situação. E depois os institutos federais. Nós saímos de 140 institutos em 2002 para 562 escolas ligadas aos institutos. Depois eu vou dar mais uns números sobre isso. Primeiro, os números sobre o SISU. O SISU hoje já tem 205 mil vagas, começou com 47 em 2010, cresce a cada ano. Hoje o SISU tem, na última edição, ele teve 2 milhões e 790 mil candidatos. Vocês vejam a dimensão do SISU, é enorme. Sobre o SISU, eu gostaria de resumir o seguinte: ano após ano ele ganha espaço e o antigo vestibular, que comparado com esses números é pequeno,
ele é sempre estadualizado no máximo, ele é elitista porque também é pago, e só os filhos dos ricos que conseguem pegar o avião e fazer vários vestibulares pagos pelo país, com mobilidade restrita aos ricos. Este vestibular, aos poucos, vai se tornando coisa do passado, cedendo lugar a um processo seletivo amplo, nacional, democrático, gratuito, com referencial nacional de qualidade, porque aí eu sei como é que eu estou, porque eu uso o Enem, é a mesma base, e com oportunidade de mobilidade para todos, ricos e pobres. Não é só mobilidade dos ricos. Os ricos sempre se mobilizaram. Eu me lembro quando era pró-reitor, a discussão era: temos que unificar a data dos vestibulares, né? Que o pessoal lá do Paraná e do Rio Grande do Sul, de São Paulo, vem fazer vestibular aqui e roubam nossas vagas, né? Então, vejo que a discussão é antiga e eu acho que o SISU vem dar uma contribuição muito importante. O ProUni, eu já falei para vocês, aqui vocês têm as vagas que também vão crescendo. Vocês podem ver que aqui houve um problema, que nós desvinculamos de 470 inscrições, porque não estavam em dia com o fisco, e quem não está em dia com o fisco não pode se beneficiar de renúncia fiscal. Não? Então, por uma razão muito simples. Então, ou coloca em dia com o fisco, ou então não participa. Mas eu quero dizer sobre o ProUni que ele tem a cara do Brasil, da composição racial e também da questão da renda. Você sabe que participar do ProUni você só pode ter até 3 salários mínimos de renda familiar com a bolsa parcial. Bolsa integral, que é quase totalidade, é de até 1 salário mínimo e meio. Então é para pessoas pobres. E o ProUni tem a composição racial. Se vocês somarem o 46 mais o 12, vocês têm os pretos e os pardos. Isso dá 58%. Isso é 10% a mais do que os pretos, perdão, vou refazer, 58%. Os pretos e os pardos representam 51% da sociedade brasileira e os brancos representam 48%. Esquece que os pretos e pardos são maioria na sociedade brasileira, somados. Então, no ProUni, onde tem também essa restrição de renda, eles são maioria. E aí, a grande crítica que a gente recebe do ProUni, eu quero dizer que eu estive na base da criação do ProUni lá em 2005, e talvez devo ter escrito nos primeiros textos em defesa do ProUni, e apanhei de muitos colegas da esquerda por causa disso, né, porque diziam que era para auxiliar o setor privado, e a preocupação nossa era democratizar o acesso e não perder várias gerações de estudantes. Eu sempre digo que o ReUni foi a primeira coisa que nós tentamos fazer, só que o ReUni levou 6 anos para ser feito. 6 anos. Se o Lula não tivesse sido reeleito, não teria havido ReUni. Mas ele reuniu todos os reitores no primeiro ano do mandato dele para fazer o ReUni. Então, eu tenho que dar um pouco dessa perspectiva histórica. Mas a principal crítica que se fazia é que ia piorar a qualidade. Aí eu fiz a comparação dos ProUnistas com os não ProUnistas do setor privado. Mente, que é lá que eles estão. Você sabe que tem ENAD todos os anos, mas a cada ano você tem um grupo diferente. Ano 1, grupo 1, ano 2, grupo 2, ano 3, grupo 3, ano 4, grupo 1, ano 5, grupo 2. Assim funciona a ENAD, né? Então só dá para comparar um grupo com o outro depois de 3 anos. Aqui no primeiro ano de 16, esse soma com aquele ali, o 10 soma com 6. Foram avaliadas 16 áreas. Os ProUnistas foram melhores em 10. No segundo ano, os ProUnistas foram melhor em 18 mais 0, em todas as 18 áreas. No terceiro, 26 de 33 áreas. Os ProUnistas foram melhores. Aqui no quarto, de 31 a 33, foram melhores em 31 de 33 áreas.
Enfim, aqui é o último, aqui vocês viram 26 mais 0 dá 26. Foram melhores em todas as 26 áreas. Então, o discurso de que o ProUni piora a qualidade não é verdade. Esses alunos pobres, carentes, se agarram a essa vaga com tudo, porque é a oportunidade que eles tiveram na vida e eles não largam. E também a evasão deles é menor do que a evasão do sistema como um todo. Então, por isso que eu tenho grande admiração por esse programa e acho que... Bom, e aí é o seguinte, nós acabamos de adotar a regra que para o FIES vamos ter que ter 450 pontos. Né? Aí todo o setor privado caiu de pau. E também todo o lobby no Congresso é contra os 450 pontos. Mas a justificativa está aí. O ProUni se exige 450 pontos no Enem. Você tem que tirar 450 pontos, senão você não participa. Então você já leva alunos melhores também para a instituição. Em síntese, o ProUni reúne os ingredientes que eu considero básicos de uma boa política pública. Ele inclui e inclui com qualidade. E agora o FIES, que está na mídia o tempo todo. O FIES, ele existe desde 99, então não é criação desse governo. Ele, em 2010, ele foi refeito, todo redesenhado. Para vocês terem uma ideia, de 99 a 2010, nós estamos falando aqui de 11 anos, né? Foram assinados 564 mil contratos. Nos 5 anos, de 10 a 2015, até o início de 2015, portanto, 4 anos, na verdade, nós temos 2 milhões e 107 mil contratos. Outra dimensão, a ponto de que se chegou à conclusão que tinha que ser redesenhado outra vez. Não? Então, agora dá para começar a exigir mais coisas. Daí os 450 pontos fazem parte desse processo. O FIES também tem a cara da população brasileira, apesar dos seus defeitos. Depois eu posso falar um pouco dos defeitos do FIES, mas eu acho que ele tem basicamente virtudes. Vocês somarem aqui aos pardos 39%, opa, deixa eu voltar aqui, tá. Deixa eu conseguir ver. Como é que eu retorno aqui? A segunda? Essa aqui? Aqui. Então os pardos têm 39% e os pretos 11%. 39 mais 11 dá 50%. É o espelho da sociedade, certo? É o espelho racial. E ele também tem tido um fator muito importante por causa da questão da idade, porque com o nosso elitismo histórico, as públicas eram altamente elitistas e excludentes, porque tinham vestibular com poucas vagas, pouco investimento, não conseguiram expandir. Eu fiquei aqui 20 e tantos anos e sempre nós nunca tínhamos saído da casa de 3 mil vagas no vestibular. Então hoje nós temos 6 mil. Chama-se reúne esse fenômeno. Esse fenômeno é reúne. Então, não conseguia entrar na pública e não conseguia entrar na privada também porque era paga e proibitivo. Então o FIES trouxe gente que perdeu a idade correta para estar na educação superior. E a idade correta é de 18 a 24 anos. Essa é a idade correta. Aí você perdeu, e o que você faz? Então hoje, para ter uma ideia aqui, mais de 25 anos, 26 mais 11, mais 12%. Está 38% estão acima da idade correta. É gente que perdeu a chance, que agora, com esse processo de democratização, está conseguindo voltar à universidade. Até alguns professores, né? Conseguem voltar. Mas, e a outra é a rede dos institutos. Isso aqui foi criado de rede profissional tecnológica em 100 anos. Isso aqui foi criado em 2003, 10 anos.
tudo que está aqui acima foi criado em 3 anos. Em 2013 a 2014, isso dá 9 anos, 11 anos. Então é significativo. Se vocês olharem para o mapa, o amarelinho é o que existia de 1909 a 2002. O verde é o que foi criado de 2013 a 2010 e o vermelho de 2011 a 2014. Então, se vocês olham para Santa Catarina, não sei se eu trouxe o de Santa Catarina, deixa eu ver. Eu não trouxe. Mas se vocês olham para Santa Catarina, o que é o Instituto Federal hoje de Santa Catarina? Está semeado pelo Estado de Santa Catarina. Então, aquele quadro ali, ele se expressa aqui também. E agora eu tenho que fazer alguns comentários ainda sobre o que está acontecendo no campus brasileiro, o perfil socioeconômico do estudante. Porque eu falei do SISU, por exemplo, mas eu não falei que o SISU vem associado à lei das cotas. Não? Quem entra no SISU também tem que... Quem não entra também tem que cumprir a lei das cotas, que estabelece que até 2016 nós devemos ter pelo menos 50% dos estudantes oriundos da escola pública. O que poucos sabem é que a escola pública, ensino médio, representa 87%. 50% é tímido. É tímido. É por isso que lá na fronteira sul eu adotei a paridade. Tá? A escola, a universidade pública vai servir a escola pública, basicamente. Então lá tem 86% oriundos da escola pública. Era 92, agora baixou para 86. Não é que baixou porque a regra da lei, ela não permite contar se tem 2 anos ou 1 ano. Ela tem que ser tudo. Então, baixou para 86. Mas é o lado democratizante da questão. Então, o SISU associado à lei das cotas, ele tem um impacto muito grande, está tendo um impacto muito grande nas universidades federais, nos institutos federais. Embora ele exija só 50%, a lei é extremamente benéfica. Por quê? Porque o campus ele vive um apartheid. Uma coisa é a área das humanas, outra coisa é a área da saúde, especialmente a área da odontologia, da medicina. Você sabe disso. Então, os ricos estão lá, não? Os mais pobres estão por aqui. Então, por isso que 50% tem um significado muito importante. Então veja que eu peguei os dados do ENAD só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Origem na escola pública, nos 3 ciclos do ENAD. A medicina teimosamente resiste. Não? Ela resiste na questão da origem da escola pública. Subiu 2% em 9 anos. A odontologia já subiu mais, 17 para 25. O direito subiu mais. Quer dizer, todos eles é uma escadinha. Estão vendo? Agora olhem para a pedagogia. A pedagogia, a história, reflete todas as licenciaturas. Ou seja, a pedagogia e as licenciaturas são um espelho da realidade. Os outros cursos distorcem a realidade. Eles até aguçam as distorções. Por isso, a importância dessa lei, que muita gente critica. Agora, olha aqui, eu peguei renda familiar em medicina no primeiro ciclo do ENAC. E aqui sim, aqui o ProUni teve um efeito enorme e o FIES também. Por que estou citando só esses dois? Eu não estou citando a lei das cotas aqui, porque ela não está incluída aqui. Então, com a lei das cotas, nós vamos ter um impacto muito maior. Eu dividi em 3 classes sociais. Os que ganham até um salário mínimo e meio, de 3 a 10 e os mais de 10. Mais de 10 vou chamar de ricos, para simplificar. Tá? Mais de 10 de renda familiar per capita. Importante dizer isso. Renda familiar per capita. A medicina no primeiro ano, no segundo ficou mais rica, ela não ficou mais pobre. Agora, do segundo para o terceiro, vocês podem ver com os apertos, especialmente em cima do ProUni,
ela caiu de 70 para 44. Agora, é importante dizer que este grupo de mais de 10 salários mínimos, na sociedade brasileira, ele representa 7%. 7%. Então, a medicina ainda é quase 6 vezes, ela é mais de 6 vezes mais rica do que a sociedade brasileira. Mas ela deixou de ser extremamente rica, como ela era. Tá? E agora, com a lei das cotas, com certeza, o próximo dado que nós vamos ter vai mudar isso ainda mais. Aqui vocês têm também renda familiar. Vocês veem que a odontologia também está trazendo menos gente rica, o que significa que está trazendo gente mais pobre. Quase pela metade, né? 56 para 28. Aqui eu peguei direito, idem, é sempre uma escadinha. E isso criou novos problemas, porque se você traz mais gente pobre para o campus, como pela lei das cotas, por exemplo, ou pelo tronco, você também tem dificuldades de permanência no campus. Os estudantes têm mais dificuldades de se manterem no campus. Aí você precisa de arrimo subsidiado, moradia estudantil, você precisa de uma série de coisas. Então foi criado lá em 2008 o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência ao Estudante. Para vocês terem uma ideia de que o PNAES ele está acompanhando o crescimento da lei, desse processo de democratização, vocês têm que olhar para essa escadinha aí. Nós saímos de 101 milhões para 895 milhões. Esse é dinheiro que o MEC entrega para os reitores das universidades federais, direto, ele que administra. Não é a bolsa permanência, o MEC administra, certo? Dinheiro entregue para assistência estudantil aos reitores. Então foi um programa importante. Assim, a questão da internacionalização, tem que dizer algumas palavrinhas sobre isso. Nós temos um programa PEC-G, né? Tem PEC-G ainda na USP? Tem estudantes do PEC-G que estão vindo? Nós tínhamos no passado, eles vinham estudar português aqui sempre e muitos ficaram. 55 países participam do programa de estudante convênio de graduação. A maioria deles, vou só dar os dados aqui. Em 2014 nós tivemos 806 candidatos para 3 mil vagas, foram selecionados 479. Ou seja, tem vaga sobrando, mas o pessoal não vem porque tem dificuldade de se manter, na maioria dos casos. De onde vêm esses estudantes? Esse azul aqui são os PALOPs, os países de língua oficial portuguesa. É de lá que eles vêm, a grande maioria dos participantes. A maioria deles já passaram mais de 20 mil estudantes, anualmente cerca de 400 ingressam, 200 se formam, e a grande maioria gosta de ficar no Brasil. Eles têm que voltar para o seu país, mas eles dão um jeitinho de voltar, acabam querendo voltar. Acabam voltando. Então, com relação ainda à questão da internacionalização, só quero dizer que no PNE nós temos coisas importantes e quem está envolvido com política universitária tem que ficar atento, porque nós temos um processo muito importante em andamento aí, e que está ligado a isso, a ideia de promover o intercâmbio científico e tecnológico nacional e internacional entre as instituições. Hoje, o que nós temos? Quais são as grandes ações? Um é o PDU, Plano de Desenvolvimento Universitário, que está sendo construído junto com a Andifas. Um dos eixos principais é a questão da internacionalização. É um dos 6 eixos, mas é importante ficar atento. O Ciências Sem Fronteiras, que é popularmente conhecido, com mais de 100 mil estudantes já participando. Tem o PEC-G que eu falei. O Promissais faz parte do PEC-G, ele deveria estar aí. E temos 2 universidades que foram criadas especificamente com essa ideia estratégica da internacionalização. Uma foi a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, que é uma universidade bilíngue, português e espanhol, com professores também
no Brasil e nos vários países da América Latina. A outra é a Unilab, a Universidade Luso-Afro-Brasileira, funciona lá no Ceará e com campus na Bahia, e que é a nossa ponte com os países de língua portuguesa da África. Então ela tem essa visão estratégica. Nós precisamos dessa conexão para ser um país grande, né? Um país, né, com alguma influência no mundo. Nós temos que ter também essa comunidade de língua portuguesa ao nosso lado. Então é um investimento extremamente importante. Temos o pequeno programa chamado ProUni Internacional, que atualmente tem 40 estudantes participando. Então são estudantes pobres que estão tendo a oportunidade de ir para a Espanha. Várias ações nos países de língua portuguesa. E agora temos o Idioma Sem Fronteiras, que começou como Inglês Sem Fronteiras e que agora nós já estamos ampliando para Idiomas Sem Fronteiras. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e Oeste de South Africa, África do Sul. Ou seja, nós estamos com a metade da população do planeta nesse bloco. É um grande bloco que acabou de criar o Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, e que está trabalhando fortemente na área da educação. E nós já vamos lançar agora em setembro. Em setembro vamos lançar a BRICS Network University, a universidade em rede dos países dos BRICS, que vai oferecer mestrado e doutorado em áreas consideradas estratégicas para esses países. E a BRICS University League, que é uma liga de universidades que está sendo capitaneada pela China e da qual várias universidades brasileiras já estão participando, e que deve ser lançado em outubro. Então temos aí novas perspectivas importantes pela frente. Estudar mandarim e russo começa a fazer sentido, não? Porque a língua comum hoje é inglês, mas em alguns momentos a gente se ressente dessa questão. Seria muito melhor se soubéssemos um pouco da língua do outro, pelo menos. Enfim, eu vou correr aqui um pouquinho. Eu quero chamar especialmente a atenção para vocês de mais uma outra questão: assegurar a participação ativa dos estudantes. Quer dizer, quais são as possibilidades hoje de participação? Eu acho que a principal delas é esquecida, por isso que eu faço questão. O ENAC é um instrumento poderosíssimo para a participação dos estudantes, porque a voz deles pode ser ouvida e trabalhada por todos os coordenadores de curso. Coordenador de curso de letras não precisa pesquisar, fazer sua própria pesquisa. Ele pode aproveitar a pesquisa que seus alunos fizeram na verdade. Ele vai ter um retrato muito bom sobre algo em torno de 100 questões e sobre as dificuldades que os alunos tiveram na questão número 40 ou na número 12, por exemplo, sobre como eles desempenharam, como escrevem e assim por diante. E temos vários outros programas, como é o programa PET, que é um programa que também tem alguns problemas. Ele cresceu muito nos últimos anos. Hoje estamos com 840 grupos. Ele custa para o país 85 bilhões. Ele está lá na minha diretoria e eu devo dizer para vocês que eu não lutei pela expansão do PET. Não porque não gosto do PET, pelo contrário, gosto muito do PET, mas ele tem que ser avaliado. Cada grupo tem que ser avaliado. Para buscar mais dinheiro para colocar, ele tem que ser avaliado. Tem que saber exatamente o que está acontecendo. Que contribuição que ele está dando, por exemplo, para o curso de letras, o PET Letras. Eu tenho certeza que deve estar dando, mas uma contribuição importante. Nós temos que ter, pelo menos, um mínimo de acompanhamento. Outro é o PROEST, que é o Programa de Extensão, que era uma demanda antiga dos pró-reitores de extensão da universidade. Esse programa também, hoje investe 85 milhões, não, para o PET, e que permite a participação dos estudantes em programas. O PIBID, que é um programa pelo qual eu tenho um carinho tanto especial, que foi criado quando eu fui diretor da CAPES, que também era uma demanda antiga dos pró-reitores de graduação. Por que tem PIBID e não tem PIBID? Tem iniciação à pesquisa
e não tem iniciação à docência. Essa era a nosso questionamento. Hoje nós temos. O PIBID hoje é caro, ele custa 600 milhões. É muito caro. Então, nós também temos que ter certeza de que esses 600 milhões estão sendo bem gastos. Uma pesquisa recente me deixou preocupado, feita pela Bernadette Gatti, que disse que 50% dos estudantes PIBID, na verdade, não mostraram o menor interesse na docência. Então, é preocupante. Outro é o BEDUC, o Observatório da Educação. Enfim, o crescimento dos grupos PET, pode ver que ele estabilizou nos últimos 3 anos, pela razão pela qual eu falei. Agora nós estamos discutindo a avaliação dos grupos. Lutar contra as fábricas de diplomas cada dia se torna mais importante, especialmente pela internacionalização da educação. À medida que grupos internacionais se instalam, a gente fica mais e mais preocupado com a qualidade desses grupos e também com a responsabilidade de quem oferece os cursos. O CNE, neste momento, discute uma nova resolução e a CESU está organizando uma plataforma para ajudar as IES brasileiras no processo de reconhecimento de títulos e diplomas internacionais, porque essa tendência internacional é irreversível, o mundo está todo dia menor, então nós vamos ter que conviver muito mais. Então nós temos que saber quais as instituições são fábricas de diplomas e quais são sérias. Por isso que esses sistemas de controle precisam ser implantados. Apoiar o maior uso das TIC. E eu acho que aqui, para o bem e para o mal, depende de como a gente olha, as tecnologias de informação e comunicação, elas estão tendo um impacto enorme. Eu pessoalmente acho que nós não temos como fugir disso, devemos trazer essas tecnologias. O Alvin Toffler disse que a gente sofre de choque de futuro. O que ele quer dizer com choque de futuro? Ele quer dizer, é aquele sujeito que diz assim, eu quero um telefone. Eu quero só um telefone. Não existe mais só o telefone. Hoje ele é câmera, ele é filmadora, ele é timer, ele é relógio, ele é cronômetro, ele é até telefone. Ou seja, mas as pessoas resistem às novas tecnologias porque isso cria uma situação de desconforto muito grande. Assim, o choque cultural, ele tem a vantagem que a gente sofre o choque, mas a gente tem uma cultura para onde voltar. O choque de futuro, não. A menos que a gente se isole no fim do mundo, a gente não tem. Então, nós temos que trazer as TIC para dentro. Nós criamos a Universidade A Universidade Aberta do Brasil foi criada e a educação à distância hoje representa 19% de todas as matrículas da educação brasileira. E a Universidade Aberta do Brasil foi criada no setor público justamente com a preocupação de garantir a qualidade. Mas não está bem. Não está bem como está, na minha opinião. Nós temos que rever a Universidade Aberta do Brasil. Mas a verdade é que hoje nós temos mais de 1 milhão dos 7 milhões de estudantes que estão na educação à distância, representando 18,8%. Se vocês olharem para 2003, é o ano que eu entrei no INEP, era 1,3%, a gente considerava marginal. Hoje não dá para desconsiderar mais, é 19% praticamente. Fuga de cérebros. Então, a Conferência Mundial fala muito de cérebros. A pergunta é, nós temos fuga de cérebros? E aí, eu fui para 2 estudos, os 2 têm 20 anos de distância, foi feito sobre essa questão. E os 2 concluem a mesma coisa, o Brasil perde pouquíssimo na fuga de cérebros. Nós, na verdade, até ganhamos cérebros. Nós perdemos em algumas áreas de ponta alguns cérebros, mas nós conseguimos atrair muita gente de outros países, especialmente da América Latina, boas cabeças que vêm aqui porque nós temos, com todos os seus defeitos, uma carreira universitária melhor do que os outros países.
na rede pública. Muitas pessoas não querem admitir isso, mas essa é a verdade. Então, todos os problemas, disputas salariais que nós temos, a nossa carreira é uma carreira comparativamente muito melhor do que nós temos em outros países. Então, para nós, a fuga de cérebros não é um grande problema. O que eu vejo, então, hoje como os grandes desafios? Eu vou pular tudo isso aqui, vou deixar o PowerPoint para quem quiser analisar os desafios mais em detalhes. Só quero dizer o seguinte, para mim podemos resumir todos os desafios em dois. Dois. Resumindo. Primeiro, não abrir mão do sonho de chegarmos o mais rapidamente possível a 33% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Nós não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas, de energias criativas que podem ser colocadas a serviço do desenvolvimento do país. Se nós hoje temos em torno de 18% dos jovens, 18 de cada 100, significa que 82% dos cérebros e das sensibilidades nós não estamos aproveitando plenamente. Os outros países, os países mais avançados, já têm mais de 40 de cada 100 há várias décadas. Então este é o sentido da política da inclusão. Nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar nenhum cérebro, nenhuma sensibilidade, nenhuma energia criativa. Então, esse sonho nós temos que perseguir. Eu acho que o PNE tocou na veia outra vez. Nós temos que perseguir isso. E o segundo sonho é que essa expansão que nós precisamos fazer, hoje temos cerca de 7 milhões, precisamos chegar a 14 milhões, pelo menos, de estudantes, que isso se dê com qualidade. E por isso nós precisamos de um sistema de qualidade. Nós temos que retrabalhar os sinais e garantir que esse sistema seja plenamente consolidado e que se torne cultura, a avaliação se torne cultura em todas as instituições. Então, basicamente, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela atenção. Parabéns mais uma vez pela Semana de Letras. Agradecemos ao professor Silvio pela sua fala, agradecemos a presença de todos e de todas, e damos por encerrada a nona Semana Acadêmica de Letras. Vamos, eu quero aproveitar para convidar todo mundo para o sarau, que começa às 18 horas. 19? 19?